Bom dia, pessoal! Vamos lá para a nossa aula de Geografia, com a revisão das páginas 46 até a 48. Então, peguem os seus livros lá e vamos começar. Então, coloquei aqui o sumário para vocês acompanharem junto comigo. Deixa eu achar aqui a página 46 também. E vamos estar trabalhando nessa unidade, o espaço urbano, que é recente, nós acabamos de falar sobre ele no segundo bimestre. No capítulo 1, espaço urbano, observação, características e representação, lá os mapas, maquete, planta alta, planta baixa. A organização da cidade, que vai falar sobre como as cidades foram, vai falar sobre a importância do planejamento de uma cidade, né? E no capítulo 3, trabalhar na cidade, que foi quando houve o êxodo rural, que as pessoas saíram do campo procurando empregos de melhor qualidade de vida, achando encontrar nas cidades, ok? Então vamos lá. Espaço urbano, observação, características e representação. O espaço urbano é o lugar onde as cidades estão localizadas, certo? Sejam elas pequenas, grandes ou médias. O tamanho das cidades pode ser medido de acordo com o número de habitantes e com a sua área territorial. A cidade é o espaço de aglomeração que possui elementos característicos, né? No espaço urbano, ele é caracterizado pela existência dos seguintes elementos: muitas moradias, comércio, indústria, calçamentos, sinalização nas ruas, rede de iluminação pública, abastecimento de água, escolas, postos de saúde, centros esportivos ou de lazer, praças e igrejas, né? Então, a cidade ele é bem... tem muitas coisas diferentes já do campo, certo? No campo nós não temos tudo isso, então a maioria das pessoas busca sair do campo e ir para a cidade para encontrar com mais facilidade, para não ter que fazer esse deslocamento, elas acabam indo morar nas grandes cidades. Diferentes cidades do Brasil, página 50. Nós temos a cidade litorânea, a cidade do interior e a capital. E também a cidade planejada, os locais públicos e privados. Deixa eu voltar um pouquinho. A cidade litorânea, nós sabemos que elas ficam perto do litoral, nas praias, né? Cidade do interior é aquelas cidades que ficam mais para o campo, né? Onde não tem muitas pessoas, prédios, enfim. A capital é onde nós encontramos tudo, né? Prédios, sinalização, tudo aquilo que nós acabamos de falar ali. E nós vamos falar sobre as cidades que são planejadas. E dentro dessas cidades nós temos os locais que são públicos, que todos podem usufruir junto, e os privados, que são locais onde não tem o acesso livre para todas as pessoas. Organização das cidades, já a página 58. Na organização das cidades nós temos a moradia e também os transportes ali. Moradia. Se você observar a paisagem urbana em qualquer cidade, perceberá que as condições de vida não são as mesmas para todos os ambientes, certo? Os habitantes. Nós encontramos nas cidades muitas diferenças sociais. Então, pessoas que têm muito dinheiro e casas muito luxuosas, pessoas com pouco dinheiro morando em situações precárias, né? Em lugares até que são perigosos. Também temos o transporte, que antigamente as pessoas se locomoviam mais a pé ou utilizando animais. Ou veículos ainda puxados, né, com tração animal, que são as carroças, enfim. E até no livro vai falar um pouquinho sobre aquelas carroças luxuosas ali, que antigamente, né, os reis poderosos com muito dinheiro, eles tinham mais acesso a essas carroças mais bonitas. Hoje em dia existem
para a nossa locomoção diversos tipos de condução, carro, ônibus, trem, avião e outros, né? Hoje nós temos diferentes tipos de transportes. Entre eles, o transporte coletivo e o transporte particular. Ao se locomoverem dentro de suas cidades ou até mesmo fora delas, as pessoas podem utilizar transportes coletivos ou particulares, de acordo com o espaço onde circulam. Eles podem ser classificados em terrestres, aéreos e aquáticos. Então, aqui. Nos transportes terrestres são aqueles que trafegam em ruas, avenidas, estradas ferroviárias, né? São os trens, metrôs. Nos aéreos nós temos os aviões, helicópteros, que são esses que estão no ar. E os transportes aquáticos, que ficam em cima da árvore, da água. Da água. Isto na página 62 ainda. E aí vocês agora, nós vamos falar um pouquinho do transporte de cargas, que além dos transportes serem coletivos ou individuais, né, que as pessoas possam usar junto com outras ou somente uma ou duas dentro dos veículos, nós precisamos também do transporte de cargas, que não são aqueles onde as pessoas podem usar, por exemplo, nas grandes produções, no campo, depois que fazem a colheita, eles precisam levar as coisas essas plantações para as fábricas para serem processadas, produzidas, para chegarem até o mercado. E todo esse trajeto precisa ser feito com algum tipo de transporte, que é esse, o transporte de cargas. Então, não são apenas as pessoas que precisam ser transportadas, né? As cargas necessitam também de um lugar para o outro até chegarem aos supermercados. E elas podem ser de trem, caminhão ou navio, ou ainda até avião. A comunicação nas cidades. Então, a comunicação é muito importante no dia a dia das pessoas. Ela está presente em quase todas as situações da nossa vida. De um modo ou de outro, estamos sempre precisando nos comunicar. Meios de comunicação individuais. Então, nós temos como meio de comunicação individual cartas, bilhetes, telegramas, telefones, o fax e o e-mail. Esses são meios de comunicação individuais. E também temos os meios de comunicação coletivos, que é para todo mundo, que levam simultaneamente notícias, informações e ideias a milhares de pessoas ao mesmo tempo. E os principais meios de comunicação coletivos são livros, jornais, revistas, cartazes, rádio, televisão e a internet. Trabalhar na cidade. Então, agora já estamos na página 101, se eu não me engano, aqui. Deixa eu acompanhar com vocês aqui no livro. Isso. Trabalho. Desde antigamente, o trabalho existe como forma de satisfação e do sustento do homem. Podemos classificar as atividades de trabalho em 3 categorias: primárias, secundárias e terciárias. O trabalho faz parte da vida das pessoas desde sempre, na cidade ou no campo. Seja qual for o trabalho, ou seja qual for ele, qualquer tipo de trabalho, ele pode nos trazer grande satisfação pessoal, desde que sejamos honestos e dignos. Então, aqui, nós vamos observar
que o trabalho, ele existe desde o começo do mundo. O homem vai precisar, em algum momento, fazer alguma coisa para adquirir o seu sustento. E aí, esse é o trabalho. Então, já que nós vamos ter que trabalhar, que ele seja satisfatório. E para que isso aconteça, nós precisamos ser honestos, dignos e íntegros no trabalho, até porque vamos passar bastante tempo da nossa vida no nosso trabalho. Transformações do espaço urbano, página 80 e 81 e também a 82 ali, que já entramos nos recursos naturais. O ser humano transforma o ambiente para sobreviver e, a partir dos recursos naturais, cria serviços como água encanada e energia elétrica, e produtos que fazem melhorias no seu dia a dia, ou seja, para o seu conforto. Também é um tema que nós falamos recentemente. E utilizando conscientemente os recursos naturais. Se nós tiramos, transformamos o ambiente, utilizamos os recursos, precisamos utilizar conscientemente esses recursos para que nós possamos ter ele em situações que a gente vai precisar. Então, precisamos cuidar desses recursos. E como nós vamos fazer isso? Cada pessoa é responsável por utilizar da maneira correta os serviços e produtos disponíveis na sociedade, evitando assim que esses recursos naturais utilizados na fabricação desses produtos acabem, certo? Se nós tivermos consciência, esses produtos não vão acabar, certo? Eles vão durar mais tempo. Agora, se usarmos inconscientemente, gastarmos de qualquer jeito, por exemplo, no caso da luz elétrica, se você não economizar, vai precisar gerar mais e assim utilizar mais recursos naturais, e esses recursos podem acabar mais rápido, certo? Colaborando com a preservação da natureza, página 85. Como que nós podemos fazer isso, né? Podemos realizar ações simples que podem ajudar a preservar a natureza, assim como nós já falamos em algumas aulas anteriores que a Pro gravou, através de atitudes como, de repente, não jogar um lixo no chão, um papel de bala. São ações pequenas, mas que fazem grandes diferenças. Falamos também, recentemente, sobre cuidarmos daquilo que temos para podermos posteriormente doar para alguém, mas sempre em bom estado, né? Que é aqui, ó. Todos nós temos muitos produtos que utilizamos diariamente, como roupas, canetas, brinquedos e livros. E se nós cuidarmos bem disso, bem dessas coisas, quando elas não, por exemplo, roupas não servem mais, ou sapatos, você pode doar para outras pessoas, mas sempre se preocupando que essas coisas estejam em bom estado. Coleta seletiva, falando agora de reciclagem, de separar o lixo, que é uma ação simples e que pode fazer toda a diferença, né? Não basta jogar o lixo no cesto de lixo. É necessário jogar cada lixo no cesto correto, separando os materiais que podem ser reciclados. Fazendo isso já é uma grande ajuda, né, para o nosso meio ambiente. Pessoal, se surgirem algumas dúvidas, anotem para falarmos no fórum. Você pode buscar também algumas explicações já trabalhadas em outras videoaulas, mas mesmo assim, surgiram dúvidas, anotem aí e vamos conversar. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.